A gente está aqui nesse Move Céu, nesse espaço super legal que é de levar a literatura, levar o livro para vários cantos do Brasil. E hoje a gente está aqui na Teia da Leitura, na Funarte, junto com o Igor Graciano, o Igor que é coordenador geral de livro e De literatura. literatura no Ministério da Cultura, na Cefli. Um amigo querido também, né? É muito legal quando a gente vai criando essas conexões que vai levando para a vida também. E a gente vai conversar um pouquinho com o Igor. Primeiro, você fala pra gente um pouco, assim, sobre a experiência da Teia, sobre essa experiência dessas parcerias que a gente tem feito e da gente finalmente conseguir se encontrar todo mundo aqui e criar essa Teia. O que você acha que significa a Teia, assim? Bom, primeiro é muito bom estar aqui com você. Eu acho que o Abra Palavra sempre proporciona uma coisa de encontro que é diferente. Eu acho que tem quando se fala em produção cultural com afeto, é de fato algo que acontece e que reverbera nos encontros e tudo. E para a gente que está no Ministério da Cultura, é fundamental, porque às vezes Brasília está longe do Brasil. A gente sente um pouco isso. E esses momentos de encontro, de entrelaçamento, de alinhavar, né? Eu acho que o mote também da Teia é muito interessante, porque no fundo o que nós estamos fazendo aqui é nos encontrando, nos conhecendo mais e conversando, ouvindo. E eu acho que isso é muito importante para o poder público, para quem ocupa esse espaço. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou o coordenador geral de livro e literatura. Mas antes disso eu sou um agente do campo, como todos nós aqui. Né? Eu sou um professor de literatura, alguém que lida com a leitura e com a escrita, e que agora, neste momento, estou no Ministério, na questão da gestão. E estar aqui é muito bom, porque também é esse momento de você sentir um pouco um contato com as pessoas, o que está acontecendo, quais são as demandas, e, obviamente, também trocando, conhecendo as pessoas e fazendo amizades, que eu acho que é o mais importante. Sim, sim. Isso é muito legal, né? Que é sair do lugar mesmo, do escritório ali, né? Essa base e ir pro campo, para onde as pessoas estão está acontecendo, né? Exatamente. Primeiro dia fui no SOAI, né? Que é um Instituto Cultural, um ponto de cultura. Sai todo mundo de Brasília, né? E chega direto ali onde tá tudo acontecendo, um espaço pequeno, mas que se torna gigante, assim. Exatamente. Não, é isso. A gente já chegou, saindo do aeroporto, já fomos para um ponto de cultura, já ouvimos um depoimento muito forte, já participamos de um debate, assim, ainda com as malas na mão. Então, esse eu acho que é o espírito da coisa, de chegar e a coisa está acontecendo e a gente está ouvindo e está falando e conhecendo as pessoas de cara. Então, esse que eu acho que é a importância da Teia. E aí a Teia é justamente esse momento, acho que eu entendo isso como a primeira Teia da leitura. Acho que foi um movimento importante e que essa teia continue se expandindo, né, e entrelaçando mais as pessoas. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o mapa das feiras literárias. Isso, o mapa a gente lançou no dia 15 de abril agora, na Bienal da Bahia, o mapa dos eventos literários do Brasil. O mapa ele vem de uma percepção nossa, do Ministério da Cultura, mas é uma percepção geral, de que a cena literária no Brasil está aquecida. Que os eventos literários tem um crescimento dos eventos literários. E, claro, o fim do Ministério da Cultura e a retomada do Ministério da Cultura, a gente também tem uma necessidade de compreender, de ter dados, de ver o que está acontecendo nesse cenário, nesse campo. E o mapa foi uma iniciativa nesse sentido, né? A gente pegar um banco de dados inicial que nós tínhamos com 340 eventos que são financiados via Lei Rouanet, e é um mapa colaborativo. Então a ideia é que a partir desse, já estamos com mais de 400, desses 340 já temos mais de 400, porque é um mapa colaborativo. Os organizadores dos eventos vão lá, entram, e a gente faz a validação, e com isso a gente começa, o mapa serve tanto para o cidadão, para ver onde são os eventos, perto do seu município, mas também para o poder público como uma espécie de observatório também, entender como está sendo distribuído esses eventos, quais são as formas de financiamento, porque se tem Lei Rouanet, tem agora também a Política Nacional Aldir Blanc, emenda parlamentar, e eventos que são, às vezes, feitos pela iniciativa da sociedade e outras, assim, com recurso da prefeitura, do Estado, enfim. Então, isso é o início de um conjunto de dados
que vai sustentar, né, que vai dar embasamento para as ações políticas, assim, para a política pública também. Então, se vocês entrarem no Google, colocar mapa dos eventos literários, já vai estar lá o mapa, ele é colaborativo. Então é importante que vocês façam circular esse mapa e que as pessoas vão lá. Quem já está com o mapa cadastrado, você pode também fazer ali a atualização dos dados, tem lá as duas abas. Então eu acho que a gente está muito feliz com a iniciativa e a gente está tendo um retorno muito bom disso. Sabe? E um tema que você veio falar aqui pra gente, que a gente vem conversando já há um tempo também, que é esse direito à escrita. Queria que você falasse um pouco o que significa isso para você, assim. A gente está na teia da leitura. E a leitura, ela tem uma, digamos assim, uma militância antiga, né? Então, dificilmente você não vai encontrar alguém que não entende a leitura como um direito. Leitura como direito humano, como um direito, né? Mas a escrita, ela está num lugar diferente do da leitura, num certo imaginário. Um pouco, foi isso que a gente discutiu um pouco ontem. Porque a gente tem agora a Política Nacional de Leitura Escrita, né? Lei 3.696, de 2018, foi regulamentada pelo Decreto 2.166, de 2024, e Política Nacional de Leitura e Escrita. Então, esse lugar da escrita, ele ainda está muito atrelado a uma certa ideia imaginário de escritor, que está retirado da sociedade, que é um ser especial, né? Que não convive com as pessoas, um talento, alguma coisa... E não é verdade. O que a gente precisa entender é que a escrita também é um direito. E quando a gente fala em bibliodiversidade, quando a gente está falando de questões de democratização do acesso a bens de leitura e à leitura, a gente também tem que falar de democratização da formação em escrita, da necessidade urgente da expressão das pessoas. E também não separar tanto, porque eu acho que às vezes fala assim, leitura e escrita como se fosse... A escrita fosse o outro da leitura. E não é isso. Quando a gente fala em escrita, a gente está falando em formação em escrita, a gente está falando também de formação leitora. Ler como escritor, que é até um livro importante da Francine Prose, que é um livro de escrita criativa, que o título é esse, Ler como escritor. Então, que é justamente você ler de maneira mais aprofundada um texto literário, a partir do momento que você tem uma formação básica. E não necessariamente para ser um escritor ou uma escritora, mas para ler melhor, de maneira mais profunda, mais vertical aqueles textos. Então, nesse sentido que a gente também tem falado da necessidade de políticas públicas para a escrita, de que existe uma dimensão comunitária da escrita, que ela não é só uma coisa que diz respeito a um conjunto de indivíduos, mas a um conjunto de pessoas. Tanto que hoje, com a PBL, Periferia Brasileira de Letras, né, a gente tem vários coletivos no país todo que são coletivos de escrita. Então, você pensar a escrita, a criação, como um lugar de encontro também, não só do seu trabalho intelectual isolado. Então, por isso que a gente precisa, justamente para justificar a política, também um pouco transformar esse imaginário sobre a escrita. Né? Então, isso que a gente vai fazer aqui um pouco na teia. Acho que a conversa foi boa ontem e é essa conversa que a gente quer continuar tendo para que essa Política Nacional de Leitura e Escrita, a escrita esteja ali atuando, né, sendo vista pelas pessoas no mesmo lugar da leitura. Legal. Para finalizar, a gente tem comentado muito uma coisa que eu acho que a teia também, dentro dos processos desses anos aí de ministério, dessa retomada, a gente está conseguindo ver também o ciclo se fechando e acontecendo. Então a gente, né, teve um agente jovem que veio, que entra na Obra Palavra, que começa a perceber o que é acesso, começa a entrar nos editais, começa a se tornar uma pessoa, percebe que ele pode pertencer e se torna ponto de cultura com o seu coletivo. E aí ontem na mesa, né, a gente teve a Jade na Alana, que aprova, foi selecionada no Prêmio Maria Carolina de Jesus, né, que foi um edital que vocês lançaram, bem no primeiro ano, né? 2023. 2023, primeira ação da diretora. E aí muito legal, agora ela está aqui, né, com outros prêmios e conversando com a gente sobre... Exatamente. Acho que vai mostrando esses ciclos, né, assim... E às vezes com uma coisa mais rápida do que a gente imagina, né? Exato. A gente lança em 2023 o edital do Prêmio Carolina Maria de Jesus, literatura produzida por mulheres. Aí já temos aqui uma escritora com livros publicados e a fala dela é muito interessante, foi muito interessante, porque ela já tendo um livro publicado, ela ainda não se entendia como escritora, né? Que é justamente esse imaginário de quem é o escritor, a escritora, que está muito distante das pessoas. Então, mesmo a pessoa com livro publicado
premiada, né, num prêmio importante pelo Ministério da Cultura, ainda não se entende como escritor. Então, é importante, às vezes, eu costumo falar assim, né, que a vida cultural ela anda muito mais apressadamente do que as políticas, né? Mas as coisas acontecem rapidamente também. Quando a gente pensa que não, as coisas já estão acontecendo. Em 3 anos, muita coisa aconteceu. E o caso da Jade é um caso exemplar, né? Ela entrou ali em 2023, agora tem um livro publicado, ela está ali na mesa, ela está falando coisas interessantes, junto do Marcelino Freire, tem um escritor consagrado, um grande formador. E então, isso também, a TEIA é importante por isso também. Porque a gente, de repente, encontra essas pessoas. A política ela não fica assim, só resultados abstratos, distantes, mas não, a gente está encontrando, conhecendo as pessoas que fazem parte dessa transformação. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, então essa foi a conversa com o Igor Graciano e a gente em breve aí lança outros episódios para a gente conversar um pouco sobre essa teia da leitura e tudo que ela vai desdobrando.